Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos prosseguir na leitura do Evangelho de Marcos, ok? Estamos no capítulo 8, do versículo 27 ao versículo 38, ok? O estudo passado, a leitura passada, estava o fermento do fariseu, né? Ou o fermento do mal, na minha versão, tá ok? Nós percebemos que Jesus estava no barco, já não era a primeira, a segunda vez, terceira, já algumas vezes no barco com eles. Os problemas sempre acompanhavam eles, sempre Jesus estava com eles, né, com os discípulos, assim como é com a gente, né? Está com a gente acaba que torna o problema maior do que a solução. Essa é aqui a verdade. A solução está do nosso lado, mas a gente fica ali exaltando o problema no nosso coração e trazendo prejuízo para a gente mesmo, tá ok? Você veja que ele fala, multipliquei lá pão para 5.000, depois multipliquei para 7.000, e ele vai falando, né? Os discípulos pensando que Jesus estava falando de comida. Ele falava de uma fermentação que era a tradição do fariseu, as leis que eles colocavam sobre a própria lei de Deus, né? Leis particulares deles, né? Para controlar o povo, para dominar o povo, ok? Subjugar o povo. E essa preocupação, isso começou a trazer preocupação para Jesus, certo? Porque eles não sabiam quem Jesus era. Eles em alguns momentos da nossa vida, nós não sabemos quem Jesus é. É isso que está acontecendo aqui com eles e é o que vai acontecer com a gente, que acontece com a gente também. Em alguns momentos da nossa trajetória de cristão, estou falando aqui com o povo cristão, aquele que vai à igreja, aquele que busca a Deus, aquele que ora, certo? Aquele que procura um jejum, aquele que procura boas leituras, boas literaturas, entende? Aquele que se dedica, né? Senão também não adianta a gente ficar falando aqui, vai estar malhando em ferro frio, tá ok? Você veja como Jesus aqui está preocupado de tanto você veja, eles não creram no barco, não creram em Gadara quando no mar, quando fomos para o outro lado, que quando o mar se levantou, quando Jesus foi andando no barco até ele sobre o mar, até chegar no barco também, e eles, sabe, não reconheciam Jesus. Então eles vão continuar aqui. Veja como isso Jesus tocou na ferida deles, como ele vai tocar na sua agora, na nossa ferida também, tá bem? Jesus e seus discípulos visitaram as cidades ao redor de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, ele perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Olha só. Eles responderam: Alguns pensam que és João, o Batista, outros acham que és Elias, e há quem pense que o Senhor é algum dos profetas. E ele insistiu: Mas vocês aí do outro lado, quem vocês acham que eu sou? E Pedro declarou: Tu és Cristo, o Messias. Na tua Bíblia pode estar meio diferente aí, tá ok? Mas é o Messias, o Filho de Deus, né? O Messias que deveria vir. Jesus pediu que guardassem segredo, que não dissessem nada a ninguém. Em seguida, resolveu explicar algumas coisas. É necessário que o Filho do Homem seja maltratado, levado a julgamento e declarado culpado pelos líderes do povo, sacerdotes e líderes religiosos, que seja morto e em 3 dias depois ressuscite. Ele falava de modo simples e claro para que todos entendessem. Ele fala assim, ó, guarde esse segredo, não digam nada a ninguém, porque isso era para eles ali, para aqueles que ele estava tratando, para o povo dele, para a igreja dele. Quem vocês acham que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? Jesus estava tratando com eles naquele momento, ok? Não estava tratando lá com fariseus, não estava tratando com ímpios, com aqueles que precisavam de conversão. Pedro, porém, protestou, segurando-lhe o braço. Vendo que os discípulos hesitavam em aceitar os fatos, Jesus repreendeu Pedro: Pedro, saia do meu caminho. Fora, Satanás. Você tem ideia de como Deus, você não tem ideia de como Deus trabalha. Reunindo uma multidão e seus discípulos, Jesus disse: Quem quiser seguir-me, tem de aceitar minha liderança. Quem está na garupa não vai pegar na rédea. Eu estou no comando, não fujam do sofrimento.
Abracem-no, sigam-me e mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda. Olha que coisa interessante. Autossacrifício, o autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para ser realmente salvo. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja e perder a si mesmo? O que vocês teriam para dar em troca da própria alma? Se vocês têm vergonha de mim ou do meu caminho por causa dos seus amigos inconstantes e sem futuro, saibam que irão enfrentar uma vergonha muito maior na presença do Filho do Homem, quando ele voltar, envolto pela glória de Deus, seu Pai, com os exércitos de anjos. Interessante esse último parágrafo, né? Se vocês têm vergonha de mim ou do meu caminho por causa dos seus amigos inconstantes e sem frutos, saibam que irão enfrentar uma vergonha muito maior na presença do Filho do Homem, quando ele voltar, envolto pela glória de Deus, seu Pai, com um exército de anjos. Então tá bem, queridos, Pedro, no mesmo momento em que Pedro declarava, veja que coisa interessante, né? No momento que ele declarou pelo Espírito, que ele falou assim, ó, não foi você quem disse, né? Mas foi o Espírito, né? Você não falou de você mesmo, isso não é coisa da carne, isso é coisa de Espírito. É Espírito Santo quem revela quem Jesus Cristo é. Tá ok? Na Bíblia de vocês está escrito assim, né? Isso foi Espírito, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o Espírito, né? O Espírito Santo, o Espírito de meu Pai que revelou. Algumas versões falam. Tá ok? Então você veja que isso não é revelação. Quando você entende, e você sabe o que eu estou falando, né? Profundidade. Não é declarar com a boca, só com a boca, com a boca, com a boca. Não. Mas você declarar com a boca, mas o que está realmente latente dentro de você, profundo no teu coração. E Pedro protestou e falou para Jesus: tem pena de ti. Agora estou falando aí pela Bíblia de vocês. Tem pena de ti, Senhor. Compadece-te de ti mesmo. Isso não vai acontecer com você. E daí Jesus fala assim: arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. É assim que está escrito na Bíblia de vocês, mais ou menos aí, tá? E aqui ele fala assim: Pedro, saia do meu caminho, fora Satanás. Você não tem ideia de como Deus trabalha. Deus está falando para Pedro ou está falando para Satanás? Deus está tratando o espírito ou Deus está tratando a carne? Ele vai dizer aqui, né? Ele fala que carne e sangue não é do reino, ok? E olha só, então ele está tratando aqui o espírito maligno ao redor, impedindo Pedro de entender. Legal isso, né? Impedindo Pedro de entender, de se firmar na palavra, naquilo que ele havia declarado, que o Espírito Santo tinha colocado dentro dele. Veja aqui, Pedro fala, não, não faça isso, não faça isso. Ele já tinha declarado que Jesus era o Filho. Era o Messias, né? O Filho de Deus que devia vir e morrer por nós. O Messias, morrer não, né? O Messias que devia vir. Aí Jesus trata com Satanás, expulsando aquele espírito, lutando contra aquele espírito, né? Repreendeu o espírito que estava em Pedro, impedindo Pedro de ir mais a fundo. É isso que Deus quer fazer comigo, quer fazer com você, tá ok? Então ele reuniu a multidão de discípulos e disse, né? Quem quiser me seguir vai ter que me aceitar. Quem quiser, eu estou no comando. Não fujam do sofrimento, abracem o sofrimento. Sigam-me e mostrarei a vocês como agir. A autoajuda não vai servir de nada. O autossacrifício que é o caminho, o meu caminho, para ser realmente salvo. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja e se perder a si mesmo? Não adianta nada. Então, o desejo de Pedro ali era o que? Era que Cristo morresse velhinho, fosse amigo deles e ficasse a vida toda ali, né? E Jesus fala assim, não, se acontecesse, né? Isso não pode acontecer, né? Você cogita coisas do homem, coisas das trevas e não cogita as coisas de Deus. Tá ok? Querido, essa é a palavra. Eu queria tocar no assunto com vocês porque ela é bem juntinha com esse fermento dos fariseus e bem junto com todos esses capítulos, né? Porque eu vejo que os discípulos estão andando com Jesus, mas eles não se firmavam. Olha, eles não sabiam quem Jesus Cristo era. E Jesus, nesse momento, ele toca na ferida. Ele vai ter um particular, não lá com o povo, o que alguns fariseus, doutores da lei, acham quem eu sou. Não. Quem você, meu amigo,
Quem você, pastor Jorge, quem você, pastora Paula, quem você, Tiago, quem você, Ivan, olha aí, pastor Luiz Carlos, né, que eu não vejo mais faz algum tempo, puxa vida, saudade de vocês, é, quem mais, tanta gente, minha irmã, Alceia, Idemê, José Mário, né, eu mesmo, né, pessoal, Deus abençoe a todos. Pastor Luiz Carlos, Deus abençoe o senhor, a sua vida, a sua família toda, em nome de Jesus. Tchau.